Os híbridos, como o próprio nome já diz, são criaturas que são uma mistura de outras criaturas. O melhor exemplo que eu posso dar é o grifo, que tem a cara de águia, corpo de leão, etc. Vamos lá. As ecdinas são criaturas marinhas da mesma família das sereias, mas com uma natureza muito mais agressiva. Ao contrário das suas parentes mais tranquilas, elas caçam como predadoras implacáveis, atacando com agressividade tanto na água quanto no céu. O seu canto é hipnotizante e atrai suas vítimas de forma idêntica às sereias. Essas monstruosidades não devem nunca ser subestimadas. Embora elas tenham uma aparência atraente e feminina, por dentro elas são bestas sedentas por carne fresca. Essas criaturas são encontradas nos mares das ilhas Skelliger e atacam sem hesitação qualquer desafortunado que se aproxime. Geralmente elas atacam em grupo. Elas raramente se disfarçam de mulheres sedutoras, preferindo mostrar sua verdadeira forma com asas poderosas, garras afiadas e presas mortais, prontas para destruir tudo na sua frente. As eríneas são uma variação ainda mais ameaçadora das arpias. Elas são maiores e, ao contrário das arpias comuns, usam vestimentas e carregam braceletes de cristal em seus braços, o que as torna facilmente identificáveis. Essas criaturas, encontradas principalmente em Skelliger, têm um apetite por carniça, mas não desprezam carne fresca, inclusive a humana. Ao detectar uma vítima, as eríneas aproveitam sua habilidade de voar e vantagem numérica para cercá-la, atacando simultaneamente de várias direções, utilizando suas garras afiadas para causar danos severos. Elas focam em pontos vitais como o pescoço, os olhos e costumam fazer suas vítimas sangrarem até a morte. Uma pequena quantidade delas pode ser suficiente para derrotar adversários mais bem armados, dado seu ataque forte e coordenado. O grifo é uma criatura extremamente conhecida pelos fãs de mitologia em geral. Com corpo de leão e a cabeça e asas de águia, a criatura tem uma agilidade e uma força sobre-humana. Esses monstros são muito maiores e muito mais poderosos que qualquer leão ou águia, com uma velocidade impressionante que os torna extremamente perigosos. Eles vivem nos picos mais altos das montanhas, como os Montes Amel. Os grifos se reproduzem em ninhos inacessíveis e caçam como aves de rapina, atacando presas grandes como cabras, gado e até humanos. Inicialmente, eram encontrados apenas em áreas remotas, mas depois de entrar em contato com os colonizadores humanos, começaram a atacar o gado, tornando-se uma praga comum nos reinos do norte. Eles são conhecidos por sua lealdade e coragem, formando casais que se defendem por toda a vida. Um grifo nunca desiste de um combate, atacando até que seu inimigo seja inteiramente derrotado. Esses monstros caçam usando seu olfato aguçado, descendo de grandes alturas para atacar suas vítimas com uma força devastadora. O seu ataque é geralmente fatal, mas se a vítima sobreviver, o grifo partirá para um combate direto com o bico e com as garras afiadas. Embora eles não tenham fraquezas evidentes, eles são vulneráveis a óleo híbrido e algumas bombas, que são as melhores armas contra eles. As arpias são criaturas traiçoeiras e sórdidas, com rosto de mulher e corpo de ave de rapina, igual às ecdinas e as irinas. Pensando bem, tem algumas criaturas que os desenvolvedores não foram muito criativos não, enfim. Elas habitam os locais mais ermos e mais imundos do continente, e atacam qualquer um que se aventure perto do seu território. Com a habilidade de voar e o tamanho de um humano, elas possuem cabeças e peitos femininos, mas têm patas e asas de abutre, o que as torna rápidas e mortais. Esses monstros voadores, apesar de terem aparência humanoide, não são inteligentes, são igual um pássaro selvagem. Elas preferem atacar em bandos, derrubando suas vítimas com batidas fortes de suas asas e dilacerando-as com suas garras afiadas. Além da sua natureza predatória, as arpias exalam um cheiro nauseante e podem transmitir doenças, tornando-se ainda mais ameaçadoras para os infelizes que cruzam seu caminho. A Melusina é uma entidade mítica que habita as regiões de Skellige, e sua aparência lembra uma sereia, mas com características bem mais exóticas. Ela é um monstro poderoso e uma das ameaças mais temidas da região, sendo conhecida por sua força e presença imponente. Geralt enfrenta a Melusina durante a missão Contrato Lá Vem o Noivo, enquanto investiga as cavernas perto da vila de Svorleg. Ao explorar a área, o bruxo logo percebe que não se trata de uma simples sereia, mas sim uma ecdna antiga, faminta após seu longo período de hibernação. Criatura, que há anos é cultuada como uma deusa pelo povo local, recebe sacrifícios em seu nome. Dentro das cavernas, Geralt encontra estátuas aladas que representam a aparência de Melusina, demonstrando a veneração que os habitantes têm por ela.
O Opnicus é um arquigrifo que habita as florestas perto da cidade de Oxenfurt, temido por sua força e habilidades letais. Muitos tentaram caçar a criatura, incluindo mercenários, cavaleiros errantes e até mesmo homens da lei, mas esses enfrentamentos geralmente terminavam em tragédias, com a criatura saindo ilesa e furiosa, disposta a se vingar. O arquigrifo é resistente ao fogo e às bombas incendiárias, e o seu ácido corrosivo pode atravessar até as armaduras mais robustas, deixando seus inimigos vulneráveis. Após uma luta intensa e cuidadosa, o bruxo finalmente consegue derrotar a fera. Embora alguns estudiosos de Oxenfurt possam ver uma perda para o ecossistema local, o Geraldão não tá nem aí, ele passa a peixeira mesmo. Salma Lilith era uma súcubo que vivia numa casa ao sul de Novigrad, onde ela trabalhava atraindo clientes, para aquilo mesmo que você tá pensando. Ela se mostrou extremamente eficaz, ajudando a aumentar os lucros do estabelecimento. Porém, a sua história tomou um rumo trágico quando atraiu a atenção de uma patrulha dos guardas do templo e matou alguns deles usando magia. Os corpos dos guardas foram encontrados e uma recompensa foi oferecida por quem encontrasse o responsável pelas mortes. Geralt aceitou o contrato e começou a investigar, seguindo as pistas até o local onde Salma se escondia. Ao confrontá-la, a súcubo afirmou que agiu em legítima defesa, alegando ter sido emboscada pelos guardas. Nesse momento, cabe ao jogador decidir se acredita ou não na versão dos fatos dela, podendo simplesmente ir embora ou exterminá-la. Eu sempre deixo ela viva, a moça é uma trabalhadora, pô, deixa ela em paz. As sereias são uma raça subaquática inteligente que habita o grande mar de The Witcher. Elas têm uma aparência humana com cauda de peixe e barbatanas, e têm a habilidade de atrair marinheiros com seus cantos hipnotizantes. No entanto, não se sabe ao certo se o verdadeiro encanto das sereias reside em suas músicas ou na sua aparência hipnotizante, com cabelos verdes claros e longas caudas cobertas por escamas brilhantes. Essas criaturas são incrivelmente belas, com corpos que são descritos com delicadeza e charme, provocando inspiração em marinheiros que cantam sobre elas. Suas escamas têm propriedades alquímicas valiosas, usadas por magos em várias fórmulas. Embora possam respirar o ar, as sereias não ficam fora d'água por muito tempo, pois a luz do sol machuca sua pele. Elas se comunicam através de uma versão melódica de uma língua antiga, o idioma ligado aos druidas e dríades que habitam a floresta de Brokilon. As súcubos são criaturas da noite, conhecidas por sua aparência humana atraente, que utilizam para seduzir e se envolver com humanos. Embora frequentemente chamadas de demônios, essas criaturas não buscam a violência, mas sim a drenagem de energia vital por meio de relações sexuais. Relações essas que podem levar a vítima até a exaustão ou até mesmo a morte. Elas são movidas por um desejo insaciável, buscando satisfazê-lo com qualquer humanoide que cruze seu caminho. Essas criaturas se manifestam primeiramente nos sonhos, aparecendo aos homens com figuras sedutoras, antes de se revelarem fisicamente. Ao contrário de outros monstros, elas não são sanguinárias e não têm intenção de causar mal de forma deliberada, mas sua natureza incansável é o que as torna perigosas. Elas são encontradas perto de assentamentos humanos, muitas vezes em vilarejos ou cidades movimentadas, caçando durante a noite, mas em casos de grande desejo também saem durante o dia. A sua atração se volta tanto para homens quanto para mulheres, jovens ou velhos, e até mesmo figuras religiosas como padres e pastores. Embora as súcubos não sejam violentas por natureza, elas se defendem ferozmente quando ameaçadas. A sua bela aparência esconde um corpo forte com músculos poderosos sobre a pele macia. Suas pernas de cabra e chifres são capazes de causar grandes danos, quebrando ossos com facilidade. Por isso, não se deve subestimar o perigo que elas representam, mesmo quando se apresentam de forma inofensiva e sedutora. Os insectoides são uma raça de insetos mágicos gigantes que assombram o mundo de The Witcher. Então, se você tem medo de aranha ou de barata, essa parte do vídeo com certeza não é pra você. A aracna, também conhecida como aranha-caranguejo ou tarântula, é uma criatura monstruosa que mistura características de aranha com caranguejo.
Temida por sua habilidade de camuflagem, a aracna é um predador astuto e mortal, especialmente nas regiões desérticas. Ela pode crescer até o tamanho de um cachorro doméstico, sendo uma mistura de caranguejo sem carapaça com uma aranha gosmenta e semi-transparente. Algumas variações da criatura são capazes de se disfarçar como plantas, como orquídeas, para atrair suas presas. Como um primo do escorpião, a aracna é uma ameaça intensa, com garras em forma de pinça e quelíceras venenosas. O veneno que elas injetam é altamente potente e só pode ser neutralizado com magia. A sua habilidade de se esconder no ambiente a torna ainda mais perigosa, já que ela pode se aproximar de suas vítimas sem ser notada até o momento do ataque. As aracnas quitinosas ou aracnas de armadura são uma espécie de insectoide gigante pertencente à família das aracnas. Elas se destacam pelo seu tamanho colossal, o que as torna extremamente fortes e pesadas. Apesar de sua grande massa, as aracnas quitinosas possuem uma impressionante capacidade de saltar rapidamente, esmagando tudo em seu caminho. Além de sua força, elas têm a habilidade de lançar uma secreção pegajosa e venenosa à distância. Essa substância tóxica intoxica suas vítimas, tornando-as mais vulneráveis e permitindo que as aracnas se aproximem para dar o golpe final. Essa combinação de força física e ataques venenosos torna as aracnas quitinosas adversárias mortais. A aracna venenosa é uma das variantes mais mortais da família das aracnas, encontrada em regiões como Novigrad e Skelliger. Essa criatura é especialmente temida devido à sua habilidade de produzir uma toxina extremamente potente, capaz de matar um homem adulto com apenas algumas gotas. Embora os bruxos possuem mutações que neutralizam pequenas quantidades desse veneno, grandes doses são fatais para qualquer um, incluindo os próprios bruxos, que embora prolonguem a sua agonia, não conseguem escapar de uma morte inevitável. No combate, as aracnas venenosas usam sua toxina de forma estratégica. Antes de atacar, elas cobrem suas pinças e dentes com veneno, e durante a batalha, cospe o líquido nocivo em direção aos seus inimigos, enfraquecendo-os. Quando estão perto de suas vítimas, elas continuam a esguichar o veneno, criando uma atmosfera mortal ao redor. Como outras aracnas, elas também utilizam tentáculos para imobilizar suas presas. Para derrotar uma aracna venenosa, um bruxo deve estar preparado com papa-figo, para reduzir sua vulnerabilidade ao veneno e usar uma combinação de ataques à distância, como bestas e bombas, antes de se aproximar com uma espada de prata impregnada com óleo antissectoide para finalizar a luta. Os aracnomorfos são monstros pós-conjunção das esferas, que têm a aparência de aracnídeos gigantes e são conhecidos popularmente como aranhas monstruosas. Eles preferem habitar cavernas profundas e úmidas, ou às vezes pântanos isolados, onde podem caçar sem interrupções. Qualquer um que se aventurar em seus territórios deve estar preparado para um confronto, já que eles são extremamente territorialistas. A rapidez desses monstros torna impossível fugir deles, e apenas alguns bruxos são capazes de derrotá-los. Existe um tipo de aracnomorfo ainda maior, os aracnomorfos colossos, que são capazes de devorar grandes animais em questão de segundos. Para lidar com esses monstros, a melhor tática é escolher um local estratégico e esperar pelo ataque surpresa. Os aracnomorfos usam teias para imobilizar suas presas, criando uma oportunidade de contra-ataque quando a criatura recua para tecer mais seda. Os sinais de bruxos são eficazes contra os aracnomorfos. O Aard pode atordoá-los, o Irden pode imobilizá-los e o Axe pode ser usado para neutralizá-los temporariamente. Durante a batalha, é aconselhável usar uma besta ou bombas para atacá-los à distância, além de aplicar óleo insectoide nas lâminas para aumentar a eficácia dos ataques. Agora, enfrentar um aracnomorfo colosso requer extremo cuidado, pois essa variante monstruosa não precisa tecer suas teias, pois armazena uma quantidade quase limitada de seda. Ele também é capaz de saltar grandes distâncias para prender suas vítimas no chão. O único sinal capaz de detê-lo é o Irden, que cria uma armadilha para evitar que ele ataque com sua força e velocidade enorme. As centopeias gigantes são criaturas insectoides com a aparência de uma cobra enorme, mas facilmente identificáveis por suas inúmeras patas amarelas terminadas em ganchos. Essas criaturas, de quase 2 metros de comprimento, têm uma couraça quitinosa resistente, capaz de suportar até golpes de espada de um bruxo. Elas usam suas antenas para detectar cheiro e calor, e sua principal tática de ataque é envolver suas presas com seu corpo, injetando um veneno poderoso através dos ferrões. Elas são encontradas em florestas densas ou em campos onde podem se esconder.
As centopeias gigantes possuem um sistema nervoso simples e enxergam muito mal, mas compensam com uma excelente capacidade de detectar tremores no solo. Durante o combate, elas tentam derrubar suas vítimas e envenená-las com veneno ácido extremamente doloroso, mas elas são vulneráveis à prata e óleo insectoide comum. A melhor forma de lidar com elas é usar essas fraquezas a seu favor, atacando à distância e aplicando óleo em suas lâminas. Além do seu veneno, as centopeias gigantes têm várias utilidades alquímicas. Suas glândulas venenosas e a toxina produzida por elas podem ser usadas para criar potentes elixires, como o traqueia, que pode ser aproveitado por alquimistas e por bruxos. Os Endriugas machos são conhecidos por suas vidas curtas e passar a maior parte do tempo aguardando o momento de fertilizar a rainha. Durante a sua vida, eles protegem ferozmente o território da colônia, enfrentando batalhas com outros machos, onde só os mais fortes e maiores sobrevivem. Esses indivíduos sobreviventes transmitem seus genes para as próximas gerações. Após a fertilização da rainha, o macho é morto e seu corpo é utilizado para alimentar a colmeia durante o inverno. A sua existência é puramente voltada para a alimentação, o combate e a reprodução. Eles são facilmente identificáveis pelo formato de cone nos seus abdômenes. Os Endriugas machos são criaturas agressivas que atacam qualquer um que se aproxime do seu ninho. Eles se destacam dos outros membros da espécie por sua habilidade de atacar à distância, lançando espinhos venenosos em suas vítimas. Como outros Endriugas, eles são imunes a sangramentos, mas a aplicação de óleo anti-insectoide é extremamente eficaz contra eles. As Endriugas operárias se movem em grupos, geralmente de 6 ou mais, e são encontradas comumente em busca de presas ou defendendo o território da colônia. Embora suas movimentações sejam lentas, elas têm uma velocidade impressionante ao atacar, conseguindo alcançar suas vítimas em um piscar de olhos. A sua habilidade de se agrupar e atacar em massa torna elas especialmente perigosas, pois podem cercar e aniquilar o inimigo de forma coordenada. Essas criaturas são altamente venenosas, com mordidas que liberam toxinas poderosas, além de ferimentos causados pelas protuberâncias ossudas nas pontas de suas patas. Outro dos seus ataques mais letais envolve o lançamento de ácido, que pode corroer rapidamente a pele e os tecidos. Como todos os insectoides, elas são imunes a sangramentos, mas são vulneráveis ao óleo anti-insectoide, que pode causar grandes danos. Os guerreiros Endriugas são encontrados em cavernas ou ruínas abandonadas em Velen ou Skellige e são criaturas extremamente agressivas. A sua principal arma é a cauda longa, que termina em uma protuberância semelhante a um tacape. Essa extremidade contém espinhos venenosos e com seus poderosos músculos abdominais, elas conseguem usar a cauda com força suficiente para exterminar os oponentes em um único golpe. Além disso, esses guerreiros não dependem apenas de suas caudas, mas também utilizam seu peso e o seu tamanho para derrubar os inimigos. A sua estrutura corporal, com carapaças seccionadas, os torna imunes ao sangramento, como os demais insectoides. Mas quando são atingidos por uma lâmina coberta com óleo anti-insectoide, sentem grande dor e recuam imediatamente. Rarrize é uma aracna venenosa, imensa e letal, encontrada em The Witcher 3. Ela fez sua morada em uma mina próxima ao campo de batalha entre Nilfgaard e Redânia, uma área marcada pela destruição e o caos das guerras. Essa aracna é conhecida por seu veneno poderoso, que pode matar qualquer um que seja tocado por suas garras ou mordida. Para caçar esse monstro, o jogador deve aceitar a missão Contrato Irmão Desaparecido, onde Geralt investiga o desaparecimento de um homem enquanto rastreia a criatura. Durante a missão, o bruxo enfrenta a fera dentro de uma mina, onde o ambiente é fechado e escuro, só intensificando o perigo. O veneno da aracna é um dos mais letais de todo o mundo mágico de The Witcher. Rarrize é como se fosse uma deusa para as aracnas, sendo a mais poderosa de toda a espécie. Mas como todo insectoide, uma boa lâmina de prata imbuída com óleo anti-insectoide e algumas bombas já dá conta do recado. A Kikimora é um monstro que habita principalmente os pântanos e áreas úmidas, como rios e planícies. A sua silhueta lembra uma aranha gigante, com a diferença que o seu tamanho é similar a um homem adulto, o que torna ainda mais assustadora. O seu corpo é coberto por uma pele escura e ressecada, seus olhos são vermelhos com pupilas verticais, e suas garras afiadas fazem dela uma criatura extremamente perigosa. Além disso, ela possui uma boca cheia de presas em formato de agulha, o que é um detalhe que aumenta ainda mais seu aspecto de monstro.
As Kikimoras atacam principalmente animais, mas podem atacar pessoas que se aventuram nas proximidades do seu território. Elas são notórias por atacar aldeões descuidados, especialmente crianças, e puxá-los para a água, onde as eliminam. Após o ataque, elas geralmente não consomem o corpo da vítima por completo, mas deixam para trás rastros e pegadas molhadas, o que torna o monstro ainda mais temido. Apesar da sua natureza predatória, as Kikimoras raramente são vistas, preferindo emboscar suas vítimas em ambientes mais sombrios e isolados. Os vermes de areia são criaturas que habitam o deserto de Diduet, um local árido e inóspito, onde Geralt e Avalak procuram por um portal para outro mundo. Esses monstros possuem carapaças duras e duas características notáveis, um par de asas e um grande chifre que se projeta de sua cabeça. O seu corpo é adaptado para viver no deserto, com 2 pares de pata e uma capacidade impressionante de sobreviver por longos períodos sem água, tornando-os uma ameaça formidável nesse ambiente. Embora não sejam particularmente fortes sozinhos, os vermes de areia se tornam perigosos quando atacam em grupos. Eles usam sua habilidade de se esconder na areia para emboscar suas presas, saltando rapidamente em direção a elas. O seu grande chifre é uma arma letal, capaz de causar danos consideráveis. Esses monstros dependem da força do número e da sua capacidade de se esconder sob a areia para se tornar uma ameaça de fato. Os necrófagos, como a própria etimologia da palavra já diz, onde necro é usado para se referir a algo morto e fagos é usado para se referir a algo que se alimenta, em resumo, esses monstros são criaturas que se alimentam de cadáveres. A Baia é uma bruxa aquática que atormenta a Baía de Cartrode em Skerrier. Ela liderava um grupo de afogadores, criatura que eu vou falar no próximo tópico do vídeo. Geralt é contratado para investigar esses ataques, que são atribuídos a um suposto demônio marinho. No entanto, após seguir as pistas, Geralt descobre que os ataques eram orquestrados por Abaia, uma bruxa aquática extremamente poderosa. A bruxa vivia em uma caverna subaquática, localizada sob um rochedo ao sudoeste do porto de Cartrode. Ao descobrir a verdade, o bruxo se depara com um inimigo muito mais perigoso do que imaginava, uma criatura capaz de usar suas habilidades mágicas para manipular as águas e controlar vários afogadores. Os afogadores são monstros vindos das profundezas dos corpos d'água, como rios, pântanos e mares. Eles surgem de cadáveres de homens que morreram afogados, especialmente após tempestades, ou até mesmo de fetos jogados na água. Esses mortos-vivos têm uma aparência perturbadora, com corpos magros, verdes e viscosos, cabeças grandes e cabelos escuros, e seu cheiro é uma mistura de morte e podridão. Eles são particularmente perigosos para pescadores e qualquer um que se aproxime da água durante a noite, sendo ainda mais forte em noites de lua cheia. Os afogadores atacam emergindo das águas, tornando-se uma ameaça fatal para quem os encontra. Os afogadores mortais são uma variante ainda mais letal dos afogadores comuns, conhecidos por sua força descomunal e pela malícia que carregam. Esses monstros representam o que há de mais sombrio nas lendas sobre criaturas das águas, já que o destino os impediu de retornar à sociedade após a morte, condenando-os a uma existência como vilões submersos. A sua missão como afogadores mortais é afogar inocentes e continuar sua jornada de terror sob as águas. Enquanto os afogadores em geral são temidos por pescadores e outros que se aproximam dos corpos d'água, os afogadores mortais são uma ameaça ainda mais intensa. Embora os habitantes comuns não percebam diferenças óbvias entre ambos, a diferença é crucial. Os afogadores mortais são maiores, mais rápidos e mais implacáveis, e suas lendas são muito mais aterrorizantes. Os barrosos são uma variação ainda mais perigosa dos afogadores e dos afogadores mortais, e se diferenciam por sua origem e por sua aparência. Enquanto as histórias populares sugerem que eles surgem das águas rasas e de vítimas afogadas em pântanos ou durante viagens perigosas, a verdadeira origem dessas criaturas é bem mais sombria. Eles são, na realidade, um resquício da conjunção das esferas, surgindo muito antes dessas lendas populares. Esses monstros podem ser encontrados em locais sombrios e abandonados, como os pântanos e praias de Velen,
Fellen ou algumas áreas remotas de Skelliger. Embora seus corpos sejam mais deformados e visualmente diferentes dos afogadores comuns, suas táticas de ataque permanecem as mesmas. Como todos os afogadores, eles atacam à noite e preferem emboscar suas vítimas à beira d'água. A bruxa lamuriosa é uma criatura que habita os cemitérios e coveiros abandonados, especialmente em locais como o cemitério de Lindolvale. Essas bruxas sepulcrais, por sua natureza, raramente se envolvem com humanos, preferindo se alimentar de cadáveres e restos mortais de túmulos. No entanto, ao longo do tempo, algumas se tornam mais ousadas, se arriscando a sair das sombras para raptar crianças ou atacar idosos em vilarejos desprotegidos. Esse monstro em particular se tornou um pesadelo para os moradores de Lindolvale, desenterrando sepulturas e arrastando suas vítimas para o além. Sua aparência e habilidades são grotescas, com garras afiadas o suficiente para romper qualquer defesa, e uma língua venenosa que pode matar com um simples toque. A bruxa lamuriosa é rápida e imprevisível, o que a torna uma ameaça letal. Para enfrentá-la, Geralt precisou usar o Sinal Irden, uma armadilha mágica que o ajudaria a conter seus ataques ágeis. Ao final da batalha, a bruxa sucumbiu no mesmo cemitério que havia aterrorizado, sendo enterrada na própria tumba que escavava. As bruxas aquáticas são criaturas sinistras que habitam áreas úmidas como rios rasos, córregos e brejos, muitas vezes convivendo com afogadores, com quem compartilham o território de caça. Com uma aparência assustadora, essas bruxas possuem olhos grandes e escamosos, lembrando os peixes, e uma pele coberta por cerdas verdes, o que torna ainda mais grotescas. Elas são excelentes nadadoras, sendo capazes de se mover com agilidade em água e lama espessa, utilizando essa habilidade para emboscar suas vítimas, atacando-as com garras afiadas como foices. Além da sua força física, as bruxas aquáticas possuem uma habilidade única de arremessar bolas de lama para cegarem seus oponentes, tornando-as ainda mais perigosas. Elas ficam particularmente mais ativas durante tempestades. Durante a batalha, manter a atenção nas ações da bruxa aquática é fundamental, já que ela pode tentar cegá-los com uma bola de lama, e um bom reflexo pode ser a chave para desviar dos ataques e contra-atacar. Essas criaturas frequentemente trabalham em conjunto com afogadores, o que aumenta os riscos para qualquer um que se aventure a enfrentá-los. Para enfrentá-las, bombas como Sonho de Dragão e Vento do Norte são extremamente eficazes. As primeiras podem deixar a bruxa e seus aliados em chamas, enquanto as segundas podem congelá-la, tornando-a vulnerável aos ataques. O sinal Axe também é útil para atordoá-la, permitindo que o bruxo ataque sem ameaça imediata. As bruxas sepulcrais são criaturas altamente territoriais, construindo suas tocas próximas a cemitérios ou locais de sepultamento, onde se alimentam dos cadáveres. O nome sepulcral vem de sepulcro, ou seja, onde os corpos são sepultados. Elas caçam principalmente à noite, espalhando pânico entre os viajantes desavisados. Em algumas raras ocasiões, movidas pela fome, saem durante o dia, mas são bem mais fracas sob a luz do sol, o que oferece uma vantagem para os bruxos que se deparam com elas nesse horário. Combate, as bruxas sepulcrais utilizam suas línguas longas e ágeis para agarrar ou chicotear suas vítimas, além de suas garras afiadas, adaptadas para desenterrar cadáveres que rasgam a carne com facilidade. Apesar da sua aparência no mínimo desajeitada, essas bruxas se movem e atacam com uma velocidade impressionante, muitas vezes surpreendendo até mesmo bruxos experientes. A rapidez dos seus ataques faz com que os reflexos de um bruxo, por mais treinado que seja, nem sempre seja o suficiente para evitar um golpe fatal. Os carniçais atrozes são uma versão mais perigosa e inteligente dos carniçais comuns. Além de serem maiores e mais fortes, esses monstros possuem uma sede insaciável por carne fresca, o que os faz preferir atacar diretamente suas vítimas com suas garras afiadas. O que realmente os torna uma ameaça ainda maior é a sua capacidade de planejar ataques, algo que diferencia claramente os carniçais atrozes de outros monstros mais primitivos. Esses monstros geralmente lideram bandos de criaturas como os carniçais comuns, que os reconhecem como líderes devido à sua inteligência superior. Um bando sob o comando de um carniçal atroz é extremamente perigoso, atacando não apenas viajantes isolados, mas também caravanas e até fazendas inteiras. Ao encontrar um grupo desses, a prioridade deve ser eliminar o carniçal atroz primeiro, pois sua habilidade de liderar os outros monstros pode tornar a batalha muito mais difícil. Durante a noite, ou ao cair da noite, a sua força aumenta, o que exige ainda mais cautela de quem se aventura a enfrentá-los. Em combate, os carniçais atrozes usam manobras táticas, tentando derrubar seus oponentes para permitir que os outros membros do bando ataquem e despedacem a vítima.
Quando os carniçais atrozes são feridos, eles entram num estado de frenesi, atacando tudo e todos com uma fúria cega e mortal. Os carniçais, também conhecidos como ghouls, são criaturas grotescas que habitam lugares como cemitérios, túmulos antigos e campos de batalha abandonados. Eles se alimentam principalmente de carne de cadáveres, devorando os corpos logo após o funeral. Sua alimentação preferida é carne podre, mas isso não impede de atacar pessoas e até mesmo animais, transformando-os em refeições com suas presas afiadas. Dizem que os carniçais eram humanos, que após serem forçados ao canibalismo e passarem anos em criptas escuras, sofreram uma transformação terrível. E agora só conseguem se alimentar de carne humana. Quando eles atacam, destroçam suas vítimas e deixam os corpos apodrecerem antes de devorá-los. Para derrotá-los, é necessário usar fogo, prata ou uma luz intensa, já que eles são vulneráveis a esses elementos. Por conta disso, os carniçais caçam apenas à noite, quando ficam protegidos da luz do dia. Esses monstros são uma verdadeira abominação, com corpos repulsivos e um comportamento macabro. Ignis Fatuus, também conhecido como Fogo Tolo, era um nebuloso antigo e poderoso que habitava uma caverna nos pântanos de Velen. Com a sua idade avançada, o monstro possuía a habilidade de criar ilusões, confundindo e atraindo suas vítimas para uma morte certa. O Ignis Fatuus é um dos inimigos mais perigosos e misteriosos que Geralt enfrentaria, especialmente durante a missão Contrato, o Monstro do Pântano, onde o Lobo Branco é chamado para acabar com essa ameaça que estava causando várias mortes na região. Quando Geralt chega na aldeia de Steigeri, ele ouve o pedido de Leslav, um camponês que teve vários amigos e familiares mortos pela criatura. Seguindo rastros e utilizando seus sentidos apurados, o bruxo descobre que as mortes são causadas por um nebuloso antigo. Após rastrear as pegadas até o covil do monstro, ele encontra a entrada para a caverna, escondida sob uma ilusão mágica. Usando um amuleto mágico, o olho de Narhelena, que conseguiu com a maga Keira Metz, Geralt atravessa a magia e entra na caverna. E dentro da caverna, o bruxo finalmente enfrenta a criatura. O monstro, apesar de sua habilidade em criar ilusões e manipular a mente das vítimas, acaba sendo derrotado pelo bruxo. Os necrosos são monstros frequentemente encontrados em campos de batalha, minas e áreas infectadas, especialmente após a última Guerra do Norte. Esses carniceiros, com aparência de cadáveres humanos em decomposição e pele rasgada, se alimentam principalmente de carne podre, mas não hesitam em atacar seres vivos, formando grupos para encurralar suas vítimas. A sua presença é facilmente identificada pelo fedor forte e nauseante que exalam, sinal claro de que estão por perto. Além disso, quando feridos de forma considerável, os necrosos podem explodir espontaneamente em pedaços, causando grandes danos a qualquer um que se aproxime. Existem variações dessa criatura, como os necrosos maiores, perfurosos, devoradores e putrificadores, sendo os devoradores particularmente perigosos, devido ao seu apetite insaciável por carne humana. Essas criaturas se tornaram mais comuns após o aumento das guerras e da violência, proliferando especialmente em áreas afetadas por doenças e batalhas. No combate, uma estratégia eficaz contra os necrosos envolve o uso de óleos específicos para necrófagos. Embora envenená-los ou deixá-los sangrando não seja muito eficiente, o óleo pode ser determinante para derrotá-los. Vale destacar que seu corpo em decomposição é altamente inflamável, sendo capaz de explodir com o uso imprudente de faíscas ou do sinal Igni, especialmente após sua morte. Por isso, esses monstros são mais perigosos durante o crepúsculo e a noite, quando se tornam ainda mais agressivos e rápidos. Os nebulosos, também conhecidos como núbilos, são seres mágicos e perigosos que apareceram no continente durante a conjunção das esferas. Esses monstros podem ser encontrados em locais com neblina densa, como pântanos, passagens montanhosas ou à beira de rios e lagos. Caso não haja nevoeiro no ambiente, eles têm a capacidade de criá-lo ou invocá-lo. Quando o ar fica pesado e sem vento, é um sinal de que um nebuloso pode estar por perto preparando para atacar. As nuvens espessas de nevoeiro não só permitem que eles se ocultem, mas também criem armadilhas. Esses monstros são extremamente difíceis de enfrentar, pois podem se desfazer no ar a qualquer momento. Acredita-se que alguns nebulosos possuem a habilidade de criar ilusões complexas, embora ninguém saiba ao certo se isso é verdade ou apenas uma lenda. Quando caçam, após matar suas presas, se alimentam de seus cadáveres, enquanto os secam gradualmente. Por conta disso, os bruxos conseguem identificá-los quando encontram corpos ressecados por aí.
No combate, a principal estratégia contra os nebulosos é manter a calma e estar sempre atento. Como esses monstros podem assumir uma forma etérea, qualquer leve alteração no ar ou no ambiente pode ser a chave para localizar sua posição. Lançar o sinal Aard contra um nebuloso pode torná-lo tangível, permitindo que o bruxo use suas espadas ou outras armas para derrotá-lo. Apesar da classificação se chamar Ogroid, ela abrange bem mais criaturas que só os ogros. Os ciclopes são criaturas gigantes com um único olho no centro dos seus rostos, conhecidos principalmente por sua força bruta e brutalidade, que compensam sua falta de inteligência. Eles podem ser facilmente identificados pelo único olho na testa, mas se por algum motivo ele não for visível, suas outras características como seu tamanho colossal, força impressionante e ódio visceral contra os humanos também são fortes indicativos de sua presença. Alguns estudos indicam que os ciclopes podem viver por séculos. Um exemplo notável foi encontrado em 1112, quando um espécime foi estudado em Oxenfurt, com mais de 300 anos de idade na época de sua morte. O corpo foi exibido em um museu de zoologia, mas foi removido após estudantes causarem danos ao tentar vesti-lo com uma toga. No combate contra um ciclope, a única coisa previsível é sua força devastadora. Por serem monstruosamente pesados, ataques como o sinal Aard são ineficazes, e qualquer golpe direto que acerte um bruxo pode ser fatal devido à força bruta do ciclope. No entanto, Ciclopes provavelmente tem uma fraqueza, o óleo ogroide, que pode ser eficaz contra esses monstros gigantes. Além disso, como possuem mentes relativamente desenvolvidas, o sinal Axe pode ser uma boa opção para atordoá-los ou manipulá-los, tornando a luta mais gerenciável para um bruxo experiente. Os gigantes de gelo são criaturas misteriosas e raramente vistas, já que nenhum bruxo conseguiu enfrentá-las diretamente até hoje. Por essa razão, as descrições sobre esses monstros vêm apenas de lendas e contos passados de geração em geração. Em Skelliger, o povo acredita que sua pele é azul devido à sua origem no gelo e na neve, o que, embora improvável, parece ser capaz de resistir até a geadas mais intensas, sendo fortalecido por elas. O mais famoso desses gigantes é o gigante do gelo de Mirhif, que atacou a vila de Undvik, forçando os habitantes a fugir em pânico. Ele trata suas vítimas com extrema crueldade, tendo um desejo estranho por carne humana. O gigante utiliza armas rudimentares, feitas de itens saqueados das vítimas que massacrou, dificultando ainda mais a batalha. Eu não lembro direito do nome, mas tem uma missão do The Witcher 3 que a gente enfrenta ele, cara, é difícil, viu? Goliath foi o gigante que Geralt encontrou em Tussan, ao lado de Milton, Palmerin e Guillaume, durante a missão A Fera de Tussan, na expansão Blood and Wine. Com uma força brutal, Goliath era capaz de pegar um cavalo com uma mão e arremessá-lo com certa facilidade. Ele usava um mod de moinho destruído como um enorme porrete, e seus ataques eram devastadores. De acordo com a lenda, Goliath foi um cavaleiro que quebrou seus votos, sendo punido pela Dama do Lago, que o transformou em um gigante e o exilou no Monte Górgona. A criatura descia uma vez por ano, quando a fome o forçava a atacar pastores e rebanhos, aterrorizando toda a região. Apesar de sua aparência selvagem e monstruosa, Goliath era capaz de usar ferramentas simples como armas letais. Foi necessário um esforço conjunto de Geralt e os 3 cavaleiros para derrotá-lo. Hagubimon é um guerreiro Necker habilidoso e inteligente, que liderava uma colônia de Neckers em uma ilha. E ele aparece no game pelo contrato de bruxo A Fera Estranha. Ao contrário dos Neckers comuns, que são covardes e atacam em grandes números, Hagubimon se destaca pela sua força e pela sua astúcia. Ele é conhecido por armar emboscadas, como colocar uma carroça abandonada no caminho de viajantes desavisados para atacá-los de surpresa. Embora os Neckers sejam fracos e vulneráveis a todos os sinais, os guerreiros como Hagubimon são traiçoeiros, preferindo lutar de maneira sorrateira e pelas costas, em vez de enfrentar os seus inimigos de frente. Mesmo assim, suas habilidades podem ser neutralizadas por bruxos experientes, que saibam como bloquear e contra-atacar seus golpes. Neckers são criaturas pequenas, rápidas e mortais, geralmente encontradas em grupos perto de ninhos. Embora um Necker solitário não seja uma grande ameaça, um grupo deles se torna extremamente perigosos. Um bando de Neckers pode facilmente cercar e atacar uma presa, cortando todas as rotas de fuga e pressionando até eliminar.
Os guerreiros Necker, maiores e mais fortes, são ainda mais problemáticos, e há também variantes mais raras, como os Neckers reais e Fucas, que apresentam habilidades especiais. Esses monstros vivem em colônias profundas nas florestas mais sombrias, onde cavam túneis conectados. Isso lhes permite se mover rapidamente entre os ninhos, tornando a luta contra eles um desafio constante, pois estão sempre à espreita para atacar de surpresa. O seu ataque em grupo é bem desorganizado, já que a maioria dos Neckers hesita antes de atacar, o que pode ser explorado por um bruxo para eliminar os mais audaciosos primeiro e lidar com os outros depois. Os Trolls de Gelo são uma subespécie de Trolls adaptados às regiões geladas dos Reinos do Norte e de Skerriger. Diferentemente dos Trolls rochosos, esses monstros são semi-inteligentes e geralmente incapazes de falar uma língua comum. Eles vivem isolados no topo de grandes cadeias montanhosas, em locais tão remotos que raramente entram em contato com pessoas. Alguns acreditam que sua falta de fala seja resultado do isolamento, enquanto outros sugerem que o ambiente severo de frio os despojou da habilidade de comunicação. Em combate, os Trolls de Gelo são ainda mais cruéis e poderosos que seus parentes de pedra. Seus golpes são devastadores, tanto com lançamento de pedras quanto com seus punhos massivos. Atacá-los pelas costas não é nada eficaz. O sinal a Ard também não é capaz de movê-los, dado ao seu tamanho, peso e resistência. Além disso, durante nevascas, os Trolls de Gelo ficam ainda mais fortes, aproveitando a energia do frio para intensificar sua ferocidade em batalha. Os Trolls de Pedra são uma subespécie de Trolls capazes de se comunicar com humanos e outras raças em um nível básico, utilizando a língua comum. Isso lhes permite realizar tarefas simples para terceiros, como servir de guardas para artefatos valiosos, graças à sua enorme força. No entanto, assim como outras raças de Trolls, alguns indivíduos são completamente hostis, tornando qualquer tentativa de diálogo impossível. Esses Trolls têm a habilidade de usar fogo e ferramentas simples, além de se interessarem por enigmas, rimas e jogos de palavras. Embora não compreendam as nuances do idioma, como conjugações ou declinações, um bruxo com inteligência mínima pode aproveitar essa peculiaridade para obter vantagens em uma negociação. Se um combate for inevitável, os Trolls de Pedra devem ser enfrentados com cautela, já que suas pedras são lançadas com grande força e precisão. Além disso, seus punhos rochosos podem destruir até a armadura mais resistente. Devido à espessa camada de rochas em suas costas, é difícil causar danos por trás, então a melhor estratégia é enfrentá-los de frente, armado com uma espada e óleo ogroide.